Livro Orientação da Criança, autora Ellen White, capítulo 4. Métodos de ensino. Estudar a melhor maneira de governar o lar. Raramente, a obra dos pais é feita como devia ser. Pais, vocês têm estudado a melhor maneira de governar o lar? Para que possam educar com sabedoria a vontade e a disposição de seus filhos? Ensine as novas gavinhas a se apegarem a Deus em busca de apoio. Não basta vocês dizerem, façam isso ou façam aquilo e depois desconsiderarem e esquecerem o que vocês exigiram, nem seus filhos se preocuparam em falar o que vocês mandaram. Preparem o caminho para seus filhos obedecer alegremente às ordens de vocês. Ensine as gavinhas a se apegarem a Jesus. Ensine-lhe a pedir ao Senhor que os ajude nas pequenas coisas da vida, a estarem bem desperto para verem os pequenos deveres que precisam ser cumpridos, a serem prestativos no lar. Se vocês não o educarem, haverá alguém que fará isso, pois Satanás está esperando sua oportunidade de semear no coração a semente do joio, com o coração cheio de amor. Minha irmã, Deus lhe confiou as responsabilidades de mãe. Você precisa aprender métodos corretos e desenvolver tato para ensinar seus pequenos, a fim de que possam andar no caminho do Senhor. Você precisa buscar constantemente a mais elevada cultura mental e espiritual para poder comunicar a educação e ao preparo de seus filhos uma disposição calma, um coração amável, para que possa impregná-los de aspirações puras e cultivá-lo neles o amor às coisas honestas e santas. Como humilde filha de Deus, aprenda na escola de Cristo. Procure constantemente melhorar suas capacidades para que possa realizar pelo ensino e pelo exemplo o trabalho mais perfeito e completo no lar. Atitude calma e gentil. Poucos são os que reconhecem o efeito de atitude calma e firme, mesmo no cuidado de um bebê. A mãe ou a responsável irritadiça e impaciente cria impertinência na criança que está em seu colo. Por outro lado, a atitude gentil tende a acalmar os nervos do bebê. As teorias devem ser submetidas à prova. O estudo dos livros será de pouco proveito a menos que as ideias obtidas possam ser praticadas no seu dia a dia. E assim, mesmo as mais valiosas sugestões de outras pessoas não devem ser adotadas sem ponderação e discernimento. Podem não se adaptar igualmente às circunstâncias de cada mãe ou à disposição e temperamento peculiares de cada criança da família. Que a mãe estude com cuidado a experiência das outras, note a diferença entre o método delas e o seu, e prove cuidadosamente os que parecem ser de real valor. Métodos empregados nos tempos antigos. Desde os tempos mais remotos, os fiéis de Israel deram muita atenção ao assunto da educação. O Senhor havia indicado que muito cedo na vida se devia ensinar às crianças a respeito de sua bondade, grandeza, especialmente como é revelada em sua lei a história de Israel. Por meio de canto, oração e de lições tiradas da Escritura e adaptadas à inteligência em desenvolvimento, os pais e mães tinham que ensinar os filhos que a lei de Deus é uma expressão do seu caráter e que à medida que recebessem no coração os princípios dessa lei, a imagem de Deus seria formada na mente e no coração deles. Tanto na escola quanto no lar, grande parte do ensino era oral, mas os jovens também aprendiam a ler os escritos hebreus, e os rolos de pergaminho das escrituras do Antigo Testamento eram abertos para o seu estudo. Ensinar com bondade e afeto. É obra especial dos pais e das mães ensinar os filhos com bondade e afeto. Devem mostrar que, como pais, são eles que precisam segurar as rédeas,
governar e não ser governado pelos filhos. Devem ensinar que deles se requer obediência. A disposição inquieta naturalmente tende para o mal. A mente ativa, caso não seja ocupada com coisas melhores, dará atenção ao que Satanás possa sugerir. As crianças precisam ser instruídas, guiadas em caminho seguro, guardadas do vício, ganhas pela bondade e confirmadas na prática do bem. Pais e mães, vocês têm uma obra solene para ser feita. A salvação eterna de seus filhos depende do seu procedimento. Como vocês educarão seus filhos com êxito? Não falando com ira, pois isso não fará nenhum bem. Fale com seus filhos como se tivesse confiança na inteligência deles. Lidem com eles com bondade, ternura e amor. Digam-lhe o que Deus quer que faça. Diga-lhe que Deus quer que se eduquem e se preparem para ser colaboradores dele. Quando vocês fazem a parte que lhe cabe, podem confiar que o Senhor fará dele. Tomar tempo para conversar. Toda mãe deve tomar tempo para conversar com seus filhos, para corrigir os erros deles e ensiná-los pacientemente no caminho correto. Variar as maneiras de instruir. O máximo cuidado deve ser tomado na educação dos jovens, para variar de tal maneira a instrução que desperte as nobres e elevadas capacidades mentais. Há bem poucas pessoas que compreendem as mais essenciais necessidades da mente e a maneira pela qual devem dirigir o intelecto em desenvolvimento, o aumento da capacidade de pensar e sentir dos jovens. Ensinar a primeira lição ao ar livre. Mães, permitam que as crianças brinquem ao ar livre. Escute os cantos dos passarinhos e aprendam lições simples do livro da natureza e das coisas que o rodeiam. E à medida que a mente delas se desenvolve, podem ser acrescentadas lições dos livros, sendo fixadas firmemente na memória. O cultivo do terreno é um bom trabalho para crianças e jovens, leva-os ao contato direto com a natureza e com Deus da natureza. E para que possam ter essa vantagem, deve haver tanto quanto possível, em conexão com a nossa escola, grandes jardins e vastas terras para cultivo. A educação nesse tipo de ambiente está de acordo com indicações de que Deus deu para instruções de jovens. Isso será especialmente valioso para crianças ou para jovens agitados que consideram as lições dos livros cansativas e difíceis de lembrar. Há para esses saúde e felicidade no estudo da natureza, e as impressões produzidas não desaparecerão da mente deles, pois estarão associadas com os objetivos que estão sempre diante deles. Lições curtas e interessantes. Quando os pais desempenham completamente sua parte, dando-lhe mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, tornando suas lições curtas e interessantes, e não somente ensinando-lhe por preceito, mas também pelo exemplo, o Senhor colaborará com seus esforços e os tornará mestres eficientes. Simplicidade e brevidade. Os que instruem crianças devem evitar observações enfadonhas, comentários curtos e ao ponto exercerão influências positivas. Se houver muita coisa para ser dita, compense a brevidade com a frequência. Umas poucas palavras interessantes de vez em quando serão mais benéficas do que se forem ditas de uma só vez. Longos discursos sobrecarregam a mente limitada das crianças. Conversas demais vai levá-los a ter aversão até mesmo pelas instruções espirituais. Assim como comer demais sobrecarrega o estômago e diminui o apetite, levando até a repugnar o alimento, a mente das pessoas pode ser sobrecarregada com falatórios exagerados. Incentivar o pensamento independente. Enquanto as crianças e os jovens obtêm conhecimento dos fatos por meio de professores e livros, aprendem por si mesmos a tirar lições e discernir verdades.
Nos seus trabalhos de jardinagem, perguntem-lhe sobre o que aprendem com cuidado das suas plantas. Olhando eles para uma bela paisagem, pergunte-lhe por que Deus vestiu os campos e os bosques com tais matizes, formosos e variados. Por que não foi tudo colorido com um tom cinzento, sombrio? Quando colherem flores, façam com que eles pensem por que ele poupou essa beleza que saíram do Éden. Ensine-nos a observar por toda parte na natureza as claras evidências do pensamento de Deus para conosco e a maravilhosa adaptação de todas as coisas à nossa necessidade e felicidade. Dirigir atividade infantil. Os pais não devem achar ser necessário reprimir a atividade dos filhos, mas devem compreender que é essencial orientá-los e educá-los na direção certa e devida. Esses impulsos são como as videiras, que, não sendo direcionada, se estenderão sobre qualquer toco ou mato, prendendo suas gavinhas sobre suportes baixos. Se as trepadeiras não são dirigidas para o devido suporte, desperdiçam sua energia sem qualquer resultado. Assim acontece com as crianças. Sua energia deve ser canalizada na direção certa. Deem às mãos e à mente delas algo para executar que os faça prosseguir nas realizações físicas e mentais. Ensinar a prestatividade desde cedo. Desde bem cedo, deve-se ensinar à criança a lição da prestatividade. Logo que as suas forças e capacidades de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas, devem ser confiados a ela deveres a desempenhar em casa. Ela deve ser estimulada a tentar auxiliar o pai e a mãe, estimulada a ser desprendida e, ao dominar a si mesma, a colocar a felicidade e o bem-estar dos outros acima do seu, a estar atenta à oportunidade de animar e ajudar os irmãos e aos companheiros, e a mostrar bondade para com os velhos, os doentes e os infelizes. Quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço adentrar ao lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida das crianças. Elas encontrarão prazer em servir e se sacrificar pelo bem dos outros. Curta, se inscreva, comente e compartilhe os nossos vídeos para mais pessoas possam ler o livro com a gente.